Bem-vindo ao nosso canal. Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim, juntos, podemos espalhar o amor e a verdade do Evangelho. Vamos começar? O capítulo 18 do livro de Gênesis apresenta um encontro marcante na vida de Abraão, onde o Senhor, acompanhado de 3 visitantes, aparece para reafirmar sua promessa de dar a ele e Sara um filho, mesmo em sua velhice. Este episódio não apenas demonstra a hospitalidade e fé de Abraão, mas também destaca a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis aos olhos humanos. Com diálogos ricos e cheios de significado, a narração explora temas como o poder divino, a fragilidade da fé humana e a certeza de que nada é impossível para o Senhor. Gênesis. O texto de Gênesis 19 narra a destruição de Sodoma e Gomorra, apresentando lições sobre a justiça divina, o pecado humano e a misericórdia de Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Gênesis 19 do livro de Gênesis da Bíblia. Sodoma e Gomorra destruídas. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra. 2 E disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e, pela manhã, seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. 3 Mas ele insistiu tanto com eles que, finalmente, o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. 4 Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. 5 Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. 6 Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si. 7 Lhes disse: Não, meus amigos. Não façam essa perversidade. 8 Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. 9 Saia da frente, gritaram. E disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. 10 Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. 11 Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. 12 Os 2 homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui. 13 Porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. 14 Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. 15 Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa! Leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. 16 Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. 17 Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto.
18 Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor. 19 Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim, e morrerei. 20 Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. 21 Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. 22 Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. 23 Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. 24 Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. 25 Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. 26 Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. 27 Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. 28 E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. 29 Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Vamos compreender os significados de formas resumida de cada versículo. 1 A visita dos anjos a Sodoma, versículos 1-3. Chegada dos anjos. 2 anjos, enviados por Deus, chegam a Sodoma e encontram Ló, que os recebe com hospitalidade. Essa atitude reflete um contraste entre a retidão de Ló e a depravação dos outros habitantes da cidade. Insistência de Ló. Apesar da hesitação inicial dos anjos, Ló os convence a aceitar sua hospitalidade, oferecendo proteção e cuidado, demonstrando sua preocupação com os visitantes em um contexto hostil. 2 O pecado de Sodoma e a corrupção moral, versículos 4-11. Homens da cidade. Os homens de Sodoma cercam a casa de Ló, exigindo que ele entregue os visitantes para práticas perversas. Essa atitude ilustra a gravidade do pecado e da depravação na cidade. Tentativa de proteção. Ló tenta proteger os anjos, oferecendo suas filhas em troca, o que, embora culturalmente significativo, parece moralmente questionável. Isso evidencia a tensão entre a cultura patriarcal e os valores éticos mais elevados. Intervenção divina. Os anjos ferem os homens de cegueira para proteger Ló e sua família, revelando o poder de Deus e sua disposição de intervir em favor dos justos. 3 O aviso de destruição e a hesitação de Ló, versículos 12-22. Instrução para sair. Os anjos instruem Ló a tirar sua família da cidade devido ao iminente julgamento divino. Hesitação e misericórdia. Ló hesita em sair, mas os anjos, por misericórdia, o tiram à força com sua família. Isso demonstra a paciência e a graça de Deus, mesmo diante da relutância humana. Pedido por Zoar. Ló, temendo não conseguir chegar às montanhas, pede para fugir para uma pequena cidade chamada Zoar, e o pedido é atendido. 4 A destruição de Sodoma e Gomorra, versículos 23-29. Fogo e enxofre. Deus executa o julgamento, destruindo completamente Sodoma, Gomorra e a planície ao redor. Essa destruição é descrita como uma ação direta do Senhor, mostrando seu juízo contra o pecado. A mulher de Ló. A esposa de Ló olha para trás, desobedecendo às instruções divinas, e é transformada em uma coluna de sal. Isso simboliza as consequências da desobediência e do apego ao passado pecaminoso. 5 Lições teológicas e espirituais. A gravidade do pecado. O pecado de Sodoma é descrito como grave e abrangente, justificando o julgamento de Deus. Ele é um lembrete da seriedade com que Deus encara a corrupção moral. A misericórdia divina. Apesar do julgamento, Deus demonstra misericórdia ao poupar Ló e sua família, em parte devido à intercessão de Abraão, no capítulo anterior. A obediência e a fé. A relutância de Ló e o olhar para trás de sua esposa refletem a dificuldade humana de abandonar o pecado e confiar plenamente em Deus. A salvação exige obediência e desapego do passado. O juízo de Deus. O episódio ressalta que Deus é justo e julga de forma absoluta, mas sua justiça é sempre acompanhada de misericórdia para com os justos. Resumo.
Essa narração é uma advertência poderosa sobre os perigos do pecado e a necessidade de viver em retidão diante de Deus. Ao mesmo tempo, revela o caráter misericordioso de Deus, que estende graça e salvação àqueles que se voltam a Ele, mesmo em meio a uma sociedade corrompida. O relato de Gênesis 19, 30-38 apresenta uma história perturbadora que trata das ações das filhas de Ló para preservar a linhagem de sua família. Este texto carrega significados culturais, morais e históricos que precisam ser analisados dentro de seu contexto. Ló e as suas filhas. 30. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. 31. Um dia, a filha mais velha disse à mais jovem: Nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. 32. Vamos dar vinho a nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. 33. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. 34. No dia seguinte a filha mais velha disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. 35. Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. 36. Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. 37. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. 38. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Benjamim. Este é o pai dos amonitas de hoje. Segue um resumo da análise textual na compreensão dos princípios e propósito de Deus. Um contexto histórico e cultural. Isolamento e desespero. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló e suas filhas viviam em uma caverna nas montanhas, isolados e temerosos. As filhas acreditavam que não havia mais homens disponíveis para dar continuidade à linhagem familiar. No contexto cultural da época, a preservação da descendência era vista como uma obrigação essencial, pois garantir a sobrevivência da família tinha grande peso social e espiritual. Vinho e controle. As filhas embriagaram Ló para conseguir levar adiante seu plano, sugerindo que ele, em condições normais, não teria consentido com o ato. 2. Ações das filhas de Ló. A decisão delas reflete o desespero e a deturpação moral influenciada pelo ambiente corrupto em que cresceram, Sodoma. A justificativa delas, de preservar a linhagem, pode indicar uma visão distorcida sobre a necessidade de perpetuar a descendência a qualquer custo. Essa narração ressalta as consequências de escolhas feitas sem orientação divina e fora do padrão moral estabelecido por Deus. 3. Resultados das ações. As filhas de Ló tiveram 2 filhos. Moabe, ancestral dos Moabitas. Benjamim, ancestral dos Amonitas. Esses 2 povos mais tarde desempenhariam papéis significativos na história de Israel, frequentemente entrando em conflito com os israelitas. Apesar disso, Deus usou descendentes dessas linhagens para seus propósitos, como no caso de Ruth, uma moabita que se tornou parte da genealogia de Jesus. 4. Lições espirituais e reflexões. Consequências das escolhas. O episódio ilustra como decisões guiadas pelo medo, desespero ou moralidade deturpada podem gerar consequências duradouras, tanto para as pessoas envolvidas quanto para gerações futuras. Efeitos do ambiente. A história de Ló e suas filhas também reflete como o ambiente em que vivemos pode influenciar nossas atitudes e decisões. A convivência em Sodoma parece ter afetado profundamente a visão de mundo dessas jovens. Redenção divina. Apesar da natureza polêmica e pecaminosa da ação das filhas de Ló, Deus continua a trabalhar por meio das imperfeições humanas, mostrando que seus planos soberanos prevalecem. Apesar da origem controversa dessas nações, Deus ainda atua em sua história. Por exemplo, Ruth, a Moabita, se torna ancestral de Davi e, portanto, de Jesus Cristo, demonstrando que Deus pode redimir até as situações mais sombrias. 5. Significado histórico. Essa narração, além de explicar a origem dos Moabitas e Amonitas, também estabelece uma perspectiva teológica sobre o distanciamento moral dessas nações em relação a Israel.
No entanto, a história demonstra que Deus pode redimir e trazer bênçãos mesmo de situações marcadas por pecado e erros humanos. Em resumo, este texto revela os desafios morais, as consequências do pecado e a soberania de Deus em transformar até mesmo circunstâncias problemáticas em partes de sua história maior de redenção. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo, né? Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!